Bom dia. Você poderia abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16? 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira Coríntios 16. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenham nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e eles se consagram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Eu nunca vou me esquecer do ano de 2012. Foi um ano memorável na minha vida por duas razões. A primeira, pelo meu casamento, em fevereiro de 2012. E a segunda razão foi o falecimento do meu avô. Eu e Raquel tínhamos vindo ao Brasil no início daquele ano, de 2012. Eu pedi então ao meu avô, que já estava doente, se ele poderia fazer então a celebração do meu casamento. E ele topou. Para minha surpresa, ele fez o casamento com meu pai e também com outro pastor aqui da região. Logo em seguida que meu avô realizou o casamento, ele passou muito mal e a gente logo deitou ele no carro e ele passou a festa toda já deitado no carro. 2 meses depois, meu avô veio a falecer. Mas o que foi significante ou significativo para mim durante aquele período, principalmente 2012, foi que assim que terminamos o casamento, a família veio a mim aqui do Brasil e perguntou se eu não poderia estender aqui o meu tempo de Brasil e não voltar então para a Austrália, porque meu avô provavelmente estaria nos últimos dias da vida dele. E aquilo para mim foi um grande privilégio.
Eu estendi minha cama ali no chão do meu avô durante aqueles 2 meses e cuidei dele naquelas madrugadas. Inclusive, quando ele estava no hospital também, eu me lembro de algumas agendas que nós tínhamos que cumprir com algumas igrejas. Eu saía do hospital, me preparava no hospital, ia até aquela igreja, voltava para o hospital e continuava cuidando dele. Mas foi numa dessas noites no quarto junto com ele, nessas madrugadas, que aconteceu uma situação tragicômica. Meu avô começou a gritar meu nome de madrugada, pedindo para que eu fosse até ele. Quando eu fui achando que estava acontecendo alguma coisa, ele simplesmente disse que ele tinha um recado para dar aos familiares e que eu deveria avisar os familiares com urgência acerca desse recado. Imagina como que eu ia dormir aquela noite. Acordei 6, 7 horas da manhã, peguei o telefone e comecei a mandar mensagem para os familiares. Falei, olha, meu avô tem uma mensagem, quer que todo mundo venha no almoço de domingo. Até aqueles parentes que nunca mais se olhavam na cara estavam naquele almoço de domingo na casa do meu avô. E está todo mundo com grande expectativa para ver o que ele vai falar. Qual seria o seu último discurso? E almoço vai, a gente se olha um para o outro e nada do meu avô nem esboçar uma reação de que ele daria esse último discurso para a família. E aí a filha dele, que estava mais perto dele, chegou nele e falou, pai, o pessoal está aqui esperando, né, que você dê então o seu pronunciamento, dê suas últimas palavras, ou fale o que você gostaria de falar. E meu avô caiu na gargalhada. Ele virou para ela e falou, eu tenho alguma coisa para falar? E aí está todo mundo com aquela cena de Matrix, né? Os familiares olhando em câmera lenta para ele, né? Com grande expectativa. E meu avô ficou rindo a tarde toda, pedindo perdão aos familiares, dizendo que ele nem se lembrava que ele fez esse pedido e convocação aos familiares. Nós continuamos a comer, os parentes continuaram sem se falar uns com os outros e nós fomos embora. Há sempre uma grande expectativa nas últimas palavras de alguém. As palavras finais devem sempre ser memoráveis. Nós esperamos que ao final de um grande discurso sempre haja uma grande conclusão. Nós esperamos isso dos presidentes, de líderes e de homens que nós admiramos. Você espera disso do livro que você lê, que tem um grande final. Você espera disso da série do Netflix que você está assistindo. Nós sempre esperamos e damos grande atenção àquelas últimas palavras que alguém tem para dar para a gente. E é com essa grande expectativa, nessa manhã, que nós nos aproximamos de 1 Coríntios capítulo 16. Aqui são as últimas até então palavras do apóstolo Paulo a essa igreja. Nós temos 2 Coríntios escrito, mas até então, esses irmãos que estão aqui recebendo essa carta, não tinham 2 Coríntios. Imagine então esses irmãos, depois de tudo que Paulo falou, nós consideramos por meses aqui o que Paulo disse. Imagine esses irmãos chegando no final agora, quais serão essas últimas palavras do apóstolo Paulo? Quais são essas ênfases que o apóstolo Paulo precisa deixar, essas palavras que vão ficar na nossa memória? Como ele vai terminar essa carta? Se você estivesse no lugar do apóstolo Paulo e estivesse escrevendo para essa igreja complicada de Corinto, 1 Coríntios, como você terminaria essa carta? Terminaria com raiva? Com ira? Decepção? Mostraria a eles que de fato eles são grandes pecadores, são imaturos, como o próprio apóstolo Paulo disse no decorrer dessa carta? Quais seriam os seus últimos conselhos a uma igreja como essa? Quais são aquelas palavras que você precisa dizer a eles para que eles jamais se esqueçam? Quais seriam suas ênfases? Seu resumo. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo, nós temos um belíssimo capítulo aqui em 1 Coríntios 16, que embora quando nós lemos aqui parece que são simplesmente algumas questões práticas, né? Frases curtas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Paulo ainda assim é extremamente doutrinário e esse capítulo tem muito a ensinar para nós, igreja, nos dias de hoje. Lembra do contexto? Nós passamos um bom tempo em 1 Coríntios capítulo 15, e o apóstolo Paulo disse ali em 1 Coríntios capítulo 15 acerca da ressurreição. Havia ali na igreja de Corinto alguns insensatos, como Paulo disse no versículo 36, que eles estavam dividindo, distorcendo e negando a ressurreição de Cristo. E Paulo disse, como nós vimos aí em 3 sermões, de que se nós negarmos a ressurreição de Cristo, toda a nossa fé é em vão. O que nós vamos pregar? Nós vamos ter que tipo de esperança?
E a conclusão do apóstolo Paulo está no versículo 58 do capítulo 15. Olha aí comigo na sua Bíblia, verso 58 do capítulo 15. Uma vez que eu afirmo a ressurreição, como eu devo viver agora? Paulo vai dizer no verso 58. Portanto, olha a conclusão, é um portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O raciocínio de Paulo aqui é extremamente coerente. Uma vez que se afirma a ressurreição, uma vez que você crê na ressurreição, agora existe uma maneira de se viver, a saber, você vai gastar a sua vida no serviço e na obra do Senhor. O que você teme? A doutrina da ressurreição é o antídoto para a ociosidade, para a preguiça. Uma vez que você crê que o final está resolvido, agora o que se espere de mim, de você, é que nós gastemos as nossas vidas na obra do Senhor. E vê que ele não só diz, trabalhe na obra do Senhor, ele diz, sejam sempre abundantes, façam mais do que é requerido a vocês. Para Paulo não existe o cristão que crê na ressurreição e é ocioso, e não trabalha, e não se envolve com a igreja local, não serve a Deus e não serve ao próximo. Isso é negar a doutrina da ressurreição. Uma vez que cremos nisso, Paulo vai dizer, existe uma maneira de se viver agora, é arregaçando as nossas mangas e é trabalhando sempre abundantes na obra do Senhor. E a pergunta que nós poderíamos fazer ao apóstolo Paulo é como isso lhe dá na prática, Paulo? Eu entendo que eu tenho que trabalhar para a obra do Senhor, mas você poderia nos dar alguns exemplos? E aí no capítulo 16... Paulo vai então nos dar alguns exemplos de como nós podemos viver e trabalhar sempre abundantes na obra do Senhor. E a primeira prática ou expressão de sermos abundantes na obra do Senhor é sermos generosos. E aí você tem os primeiros 4 versos do capítulo 16. Olha aí na sua Bíblia, esses primeiros 4 versos, Paulo vai tratar acerca da oferta, sejam abundantes na obra do Senhor. E aí Paulo começa então agora a falar acerca da generosidade que ele esperaria desses irmãos ali daquela igreja em Corinto. Veja aí no verso 1 que Paulo vai começar dizendo, quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Nós já vimos essa expressão do apóstolo Paulo, quando ele começa com quanto a, é porque ele está respondendo algumas questões que esses irmãos levantaram. Lembra? Eles trocaram algumas cartas antes dessa daqui de 1 Coríntios, né? Capítulo 5 vai dizer que Paulo já enviou uma carta prévia e agora, com a chegada dessa comissão de Estéfanas e esses da casa dele, Paulo recebe algumas perguntas. A partir do capítulo 7, Paulo começa a responder essas perguntas. Por exemplo, quanto ao casamento, capítulo 7, quanto à comida sacrificada aos ídolos, capítulo 8, quanto aos dons, capítulo 12, e agora aqui ele está respondendo também as perguntas desses irmãos, no capítulo 16, quanto à coleta. Veja que Paulo vai dizer que essa coleta é para os santos. Que santos são esses? Verso 3 vai responder para a gente, no finalzinho do verso 3, que esses santos são os santos de Jerusalém. Se você olhar no final aí do verso 3, ele vai dizer que quer levar essa oferta a Jerusalém. O que está acontecendo lá em Jerusalém para esses santos estarem necessitados? Lembra que Jerusalém não era uma cidade rica nessa época, era superpovoada, era sustentada basicamente por judeus que vinham inclusive de fora, em períodos ali de festa em Jerusalém. Atos 11 vai dizer que Jerusalém passou por um período de fome debaixo do imperador Cláudio. Atos 6 vai falar daquele problema que algumas viúvas estavam passando acerca da alimentação delas. Atos 8 vai dizer que houve perseguição na igreja de Jerusalém. Todo esse era o contexto que esses irmãos agora se encontravam em necessidade. E vale dizer, gente, que essa igreja de Jerusalém é uma negação da teologia da prosperidade. Porque se a teologia da prosperidade funcionasse, deveria funcionar exatamente com esses santos aqui. Eles foram batizados no Espírito. Eles estão debaixo do ensino dos apóstolos. A igreja está começando. Eles deveriam ser prósperos, mas a história e a Bíblia prova exatamente que essa teologia não existe. Eles estão passando grande necessidade. E aí Paulo então decide
fazer uma oferta, arrecadar com algumas igrejas, não só com essa aqui da Acaia, mas com a da Macedônia e outras igrejas, decide então levar ofertas a esses santos em Jerusalém. E aí a gente pode aprender alguns princípios acerca dessa questão da oferta, inclusive para a prática da nossa igreja. Em primeiro, aí o princípio bem claro que nós temos nesses 4 versos, é que parte das nossas ofertas, elas devem ser destinadas aos irmãos em necessidade. E eu digo aqui parte delas, não toda. Nós não só temos esse verso aqui que fala de oferta. Paulo mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 9, e ele tenta defender ali, dando 5 razões, que aqueles que pregam do evangelho devem viver do evangelho. Portanto, parte da oferta da igreja deve ir aos seus pastores que pregam o evangelho. Nós sabemos também que parte da oferta da igreja deve ir para os missionários, parte da oferta da igreja também deve sustentar o ambiente de culto, mas Paulo aqui também nos dá o princípio de que parte dessa oferta, quando nós pensamos agora em igreja local, deve ser destinada a esses irmãos que passam necessidade. Aqui na Igreja da Trindade, o que nós decidimos fazer é que, ao invés de nós levantarmos ofertas especiais para os irmãos que passam necessidade, nós já temos uma quantia destinada ao nosso Ministério de Ação Social. Isso é um princípio bíblico. No início da igreja, não sei quem está aí com a gente desde o início, deve se lembrar que a gente até fazia alguns tipos de oferta e pedidos, mas esses pedidos agora eles têm se tornado cada vez menores, porque agora há parte da oferta da igreja indo para esse ministério tão importante, que é o Ministério de Ação Social. Esse é o primeiro princípio. Há um segundo princípio, aí está no verso 2 acerca dessa oferta. Essa oferta deve ser recorrente, essa oferta deve ser frequente. Olha no verso 2 no início, ele vai dizer, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. De quanto em quanto tempo que Paulo esperava então recolher essa oferta? No primeiro dia da semana. Esse verso aqui, 2 de 1 Coríntios 16, é um dos versos que a gente tem na Bíblia que vai defender a ideia de que cristãos cultuavam ao domingo. Lembra que o Senhor Jesus, em João 20, aparece 2 vezes ressurreto aos seus discípulos? Isso é aos domingos. Ele aparece a primeira vez, no intervalo de 8 dias ele aparece a segunda vez, e isso acontece num domingo. Antes celebrariam e se reuniam aos sábados, mas agora com a ressurreição, o domingo se torna esse dia de culto. Alguns vão dizer, inclusive, que o domingo é o dia do Senhor, porque a referência que nós temos do apóstolo João lá na ilha de Patmos é que ele se achou no Espírito no dia do Senhor. Há um dia que cristãos separam para cultuar. E Paulo está dizendo, olha, nesse primeiro dia da semana, vocês devem então ofertar. E aqui então as aplicações são óbvias, nós devemos ter uma frequência nessas ofertas, todo domingo, e é por isso que nós fazemos isso aqui no culto. E a oferta é um elemento de culto. Existem algumas igrejas hoje que têm adotado uma postura de defender que a oferta não deve ser um elemento de culto. Eu acredito que esse texto que nós temos aqui é muita coincidência o apóstolo Paulo falar que a oferta deve ser colhida no domingo, exatamente quando o domingo era o dia em que o culto acontecia. Portanto, ofertar é ou deve fazer parte aí dos elementos que nós temos no nosso culto público. A pergunta pode vir, né? Será que eu não posso ofertar então mensalmente? Ou será que eu não posso ofertar anualmente? Talvez tenha um contexto histórico aqui que muitos poderiam receber seus salários às vezes diariamente ou semanalmente, por isso Paulo fala a questão da semana. Mas eu acredito que é um bom princípio essa questão do semanalmente, porque trata exatamente o nosso coração. Semanalmente nós somos lembrados de que o dinheiro não é nosso ídolo, de que a obra de Deus é mais importante, de que nós podemos lutar contra a ganância que está no nosso coração. Se você deixar para ofertar, talvez anualmente, talvez você não vai dar valor a essas coisas. Mas acredito que esse princípio aqui é bom em primeiro lugar, não só para o culto que nós damos, mas em segundo lugar, para o nosso próprio coração. Terceiro princípio que nós temos acerca da oferta, está ainda no verso 2. Essa oferta não deve ser só recorrente, que é todo domingo, mas essa oferta é comunitária. Olha o que Paulo vai dizer no verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Paulo espera então que toda a comunidade participe da oferta, não só os ricos.
Lembra, no capítulo 1, ele vai dizer que nem todos eram nobres de nascimento, nem todos vocês eram muito importantes, haviam pobres aqui, haviam escravos nessa igreja, e ele está dizendo, inclusive vocês, cada um de vocês separe uma quantia. O melhor exemplo que nós temos aí de uma igreja pobre ofertando é o que ele vai dar em 2 Coríntios capítulo 8, aquela igreja da Macedônia, que ele vai dizer que no meio de muita prova de tribulação, profunda pobreza, eles ainda transbordaram em grande riqueza de generosidade. Paulo dá essa oportunidade a todos da comunidade de serem generosos com a obra do Senhor. Normalmente nós vemos que aqueles que são mais simples, socialmente falando, são aqueles mais generosos. Porque generosidade não é uma questão de conta bancária, generosidade é uma disposição do coração. Um quarto princípio que nós vemos aí nesses primeiros versos, ainda sobre a oferta, é que a oferta deve ser proporcional. Olha aí no verso 2, ele vai dizer que no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, mas veja, conforme a sua prosperidade. Então a oferta deve ser proporcional. Isso quer dizer o que na prática? Em primeiro lugar, gente, se você não tem renda, não é esperado de você a oferta. Você não deveria usar com aquela falsa culpa que às vezes nós temos. Se você está desempregado, por exemplo, e não há prosperidade, não há renda entrando para você, talvez não é esperado de você que você oferte. Você tem algumas responsabilidades com a sua família, você deveria ser sábio em como lidar com essa questão. Aqui não cabe aquele discurso que alguns pastores fazem de que mesmo você desempregado, passa o seu cartão de crédito, dê um cheque, muitas vezes o cheque vai ser sem fundo, né? Quem está desempregado. Não cabe esse discurso. O pastor aqui tem que explicar, olha, é de acordo com a sua renda, é de acordo com a sua prosperidade. Não significa que você não pode ofertar, você pode. Mas há de se ter isso em mente. Se eu não estou ganhando num determinado momento da minha vida, isso não é exigido de mim. Mas a segunda coisa que nós aprendemos acerca dessa questão de ser proporcional é que Paulo não dá um valor fixo aqui. Paulo não diz que essa proporção tem que ser, por exemplo, 10%. Aliás, o Novo Testamento se cala contra essa questão do 10%. E aí nós sabemos que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, nós sabemos que Jacó faz a oração lá em Gênesis 28, falando que o Senhor protegesse ele e daria dízimo, mesmo não estando prescrito na lei. Aí vem Moisés na lei e ele vai prescrever 3 tipos de dízimo. O primeiro em Levítico e Números, que era um tipo de dízimo destinado, um tipo de taxação aos levitas pelo trabalho que eles fariam. O segundo dízimo é prescrito em Deuteronômio, capítulo 12, que seria um dízimo recolhido nas festas anuais, era um tipo de taxação para que aquelas festas anuais fossem mantidas. Um terceiro dízimo acontecia a cada 3 anos, e esse dízimo era para sustentar viúvas, órfãos e estrangeiros dentro da teocracia de Israel. A imagem que se tem é que é muito mais impostos e taxações que estão acontecendo ali para que aquela nação de Israel pudesse permanecer de pé. Mas se nós formos juntar esses dízimos, 3 dízimos aí do Antigo Testamento, nós chegamos em valores entre 23% a 25%. O Novo Testamento não dá esse parâmetro de que nós temos que dar os 10%, mas excede no Novo Testamento esse parâmetro. Lembra que Paulo, quando vai dizer em 2 Coríntios capítulo 8, ele vai dizer que o parâmetro é Cristo Jesus, que embora sendo rico, se fez pobre por amor a mim e a você. E ele está falando isso num contexto de oferta. Quer então ter um padrão de generosidade? O padrão é o próprio sacrifício do Cristo Jesus. Excede 10%. 10% deveria então ser uma base boa para nós, mas Paulo não cita aqui, por exemplo, essa igreja que a oferta deveria ser esses 10%. Um quinto princípio que a gente vê é que essa oferta deve ser bem administrada. Olha no finalzinho do verso 3, ele vai dizer que quando tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem. E aqui é curioso, porque nós temos o próprio apóstolo Paulo, mas ele não toca em dinheiro, pelo menos aqui em Coríntios. Ele está dizendo, olha, quem vai levar esse dinheiro não sou nem eu. Quem vai levar esse dinheiro são aqueles que vocês aprovarem. Essa oferta deve ser bem administrada
Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 12 a 14, reconhecendo que há diversos dons na comunidade. Paulo, o pastor ou o apóstolo Paulo, não precisa ser o tesoureiro da igreja. Há outros homens capacitados para essa tarefa. Na Igreja Trindade, aqui, por exemplo, nós temos um tesoureiro e 3 homens fazendo a prestação de contas. Porque nós entendemos, eu e Franklin, que há homens melhores nessa tarefa do que nós para administrar dinheiro. E eu e Franklin, a gente nem toca em dinheiro, não tem acesso à conta bancária, porque nós entendemos que essa oferta aqui deve ser bem administrada e não é por uma pessoa. Veja que ele vai dizer, homens que vocês aprovarem. De acordo com 2 Coríntios, um é Tito e outros 2 foram experimentados pela igreja. Um dos piores escândalos que pode acontecer à igreja local é esse escândalo moral na área financeira ou sexual. Nós estaremos sempre correndo esse risco, mas cabe à igreja ser cada vez mais organizada nessas questões para que o evangelho de Cristo Jesus não fique prejudicado com o testemunho da igreja. E o último princípio, antes da gente passar para frente aí para os próximos blocos, é que nós precisamos ter uma liberdade para falar de dinheiro na igreja. Paulo não tem receio nenhum aqui para falar de dinheiro. Paulo simplesmente pega e diz, olha irmão, sabe quanto a coleta? Eu já ordenei a igreja da Galácia e eu vou dizer para vocês como vocês devem ofertar. Não há receio em Paulo em falar de dinheiro perante a igreja. Eu sei que hoje em dia nós temos sido abusados por uma linguagem, né? uma mensagem abusiva quanto a essa questão do dinheiro, e agora faz com que outros pastores do lado de cá fiquem receosos. Vamos falar com dinheiro, mas a gente precisa ter todo cuidado quando vai falar de dinheiro. Quando nós precisamos falar de dinheiro, precisamos falar como o apóstolo Paulo, de modo claro. A mensagem tem que ser bem específica aqui e clara. Então, nesses primeiros 4 versos aí, Paulo vai dizer, vocês querem ser abundantes na obra do Senhor? Então, sejam generosos, e ele nos dá aqui alguns princípios acerca dessa generosidade. Aí nós temos agora versos 5 a 9. Olha aí na sua Bíblia para você entender os blocos. Você tem mais um trecho aí que é de 5 a 9, e de versos 5 a 9 Paulo vai falar agora do seu itinerário. E por que Paulo vai falar dos planos agora do seu itinerário? Ele acabou de dizer que ele ia recolher a oferta. Esses irmãos poderiam estar pensando, mas Paulo, quando que você vai vir recolher essa oferta? Como que isso vai acontecer? E aí Paulo então vai dar aí dos versos 5 a 9, quais são os seus planos. E o que nós vamos ver é que mesmo nos planos do apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo do que significa ser abundante na obra do Senhor. Olha o verso 5 comigo. Ele diz, irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. Paulo então quer revisitar essas igrejas da Macedônia, igrejas que ele plantou já na segunda viagem missionária dele. E então da Macedônia ele está dizendo que iria ir ali para a igreja de Corinto. E agora olha o coração pastoral de Paulo no verso 6. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês. Olha o contraste. Com a Macedônia eu vou só passar lá. Mas agora com vocês em Corinto, eu quero me demorar com vocês. E talvez eu quero até passar o inverno aí com vocês. Paulo entendia que a demanda daquela igreja de Corinto seria maior pelo seu tempo. A Macedônia eu quero só passar. Mas em Corinto eu quero me estender um pouquinho com vocês. E que exemplo que nós temos aqui com o apóstolo Paulo. Porque normalmente pastores fogem de igrejas problemáticas. Mas Paulo está fazendo o caminho exatamente contrário. Paulo corre a esses irmãos. Entendendo que eles estão passando por problemas, Paulo quer estar com eles. Paulo quer encarar o problema. Normalmente pastores prefeririam ali as igrejas da Macedônia. Povo que dá menos trabalho a eles. Mas o apóstolo Paulo está falando, se vocês querem ser abundantes na obra do Senhor, deixa eu dar um exemplo para vocês do que significa ser abundante na obra do Senhor. Tem irmãos precisando de mim. Eu preciso dar minha vida a eles. Eu preciso gastar meu tempo com eles. Uma igreja tão problemática. Mas lá estava o apóstolo Paulo em direção a eles. E veja que Paulo, para o apóstolo Paulo, a carta não é suficiente. No nosso contexto aqui seria um e-mail, né, ou um WhatsApp. Para o apóstolo Paulo, mesmo enviando carta, ele diz, eu preciso ir pessoalmente estar com vocês. Porque é dessa maneira que a gente trata problema na vida da igreja.
Nós não resolvemos problemas na vida da igreja com e-mails, com WhatsApp. Nós resolvemos pessoalmente, como o apóstolo Paulo fazia. E ele vai dizer que para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. E agora o apóstolo Paulo está esperando também uma cooperação financeira da parte desses irmãos para que ele possa continuar então as suas viagens. Verso 7 ele vai dizer que mais uma vez que quer só passar pela Macedônia, mas espera passar algum tempo com eles. Verso 8 ele vai dizer que vai ficar em Éfeso, onde ele está até o Pentecostes. Agora olha que curioso o verso 9. Vou ficar mais um pouco aqui em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. E aqui é curioso isso daqui, porque normalmente nós pensamos que portas abertas por Deus não encontram, não estão presentes ali adversários. O apóstolo Paulo diz exatamente o contrário. Olha, tem uma grande porta que se abriu aqui para mim em Éfeso. E sabe como é essa porta? Cheia de adversários. Normalmente a gente pensa que se nós estamos passando por problema, isso não pode ser uma porta que Deus abriu. A igreja, quando está passando por dificuldades, não, Deus não pode estar envolvido com isso. Vamos para um caminho mais fácil aqui. Há de ter uma outra porta. Ministerialmente falando, o apóstolo Paulo falou, não, na obra do Senhor em que nós vamos ser abundantes, o Senhor abre portas com muitos adversários. E aí você lembra, Éfeso era uma cidade complicada, perversão sexual, paganismo, ocultismo, judeus querendo exorcizar em nome de Paulo, era uma bagunça. Mas Paulo ainda está naquela cidade falando, olha, isso aqui é uma porta que Deus tem aberta para mim e com muitos adversários. Às vezes as lutas que nós enfrentamos na Igreja da Trindade não significam que Deus não está envolvido. Significa que Deus pode estar abrindo exatamente essas portas para a gente crescer e amadurecer e experimentarmos o seu cuidado na vida da igreja. Mas veja, gente, Paulo tinha planos. E é importante eu dizer isso daqui, porque Paulo cria na soberania de Deus. E às vezes, nós que cremos na soberania de Deus, podemos cair num tipo de fatalismo, de que o que tem que ser será. Deus está cuidando da minha vida, mas o que você vai ser da vida? Não, não sei. Mas o que você está estudando? Que trabalho você vai fazer? Não, não sei. Como vai ser sua família? Não, não sei. Deus que vai cuidar da minha vida. É o deixa a vida me levar gospel. Paulo cria na soberania de Deus aqui, mas o tempo todo, quando você lê acerca da vida do apóstolo Paulo, ele está com planos na cabeça. Ele é intencional naquilo que ele faz. Ele está em Éfeso, está pensando em ir para Corinto. Ele chega em Corinto, escreve para os romanos e agora ele quer ir lá para a Espanha. O tempo todo Paulo tem um plano, ele está sempre inquieto, por assim dizer, mesmo crendo na soberania de Deus. Então, de um lado, nós que trabalhamos na obra do Senhor, precisamos planejar, estudar, trabalhar, decidir o que queremos ser e ir à luta, mesmo crendo na soberania de Deus. Mas, por outro lado, Paulo era submisso. Olha o final do verso 7. Ele tem planos, mas ele termina o verso 7 dizendo, se o Senhor permitir. E aí a gente começa a aprender que de um lado a gente faz planos, mas do outro lado a gente ora com confiança dizendo, se o Senhor permitir. Paulo tinha planos de ir para a igreja de Roma. 2 vezes lá na carta aos Romanos ele vai dizer, quando eu for para a Espanha eu vou passar para ter um tempo com os irmãos. E Paulo vai a Roma, só que não como um missionário ou um pastor visitando aquela igreja, ele vai em algemas. O Senhor mudou os planos de Paulo. Em Atos capítulo 16, Paulo é impedido, melhor dizendo, pelo Espírito Santo de pregar na região da Ásia. Deus mandou Paulo pela primeira vez para a Macedônia, com o evangelho onde não tinha ainda chegado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo diz que 2 vezes desejou visitar aqueles irmãos, mas Satanás o impediu. E Paulo sempre falava desse impedimento que o Senhor colocava sobre a sua vida. De um lado ele planeja, do outro lado ele era submisso. Que exemplo que nós temos de como ser fiéis trabalhadores na obra do Senhor. Dos versos 10 a 12, rapidamente aí resumindo, Paulo vai citar mais 2 trabalhadores aí. Nós temos Timóteo,
e nós temos Apolo. Timóteo, ele vai dizer no final do verso 10, vai dizer no verso 10 que eles deveriam receber Timóteo, porque ele trabalha na obra do Senhor. Veja aí a ênfase. Ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Verso 11, ele vai pedir para que eles não desprezem, então, Timóteo. E no verso 12, a pergunta desses irmãos, e quanto a Apolo? Ô Paulo, Apolo não vai mais voltar aqui para perto da gente? Apolo vai dizer, olha, eu recomendei a Apolo que ele fosse ter com vocês, mas ele não quer ir de jeito nenhum. E o ponto aqui é que eles se gostam e bastante. Quando você está lendo 1 Coríntios capítulo 1, que tem aquela rivalidade na igreja, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, a impressão que se tem é que Paulo está contra Apolo, mas em nenhum momento isso está acontecendo entre eles. A liderança está junta. O problema está entre os irmãos da igreja. Aqui Paulo está falando, olha, Apolo está comigo, eu estou querendo mandar ele para vocês, mas Apolo quer ficar mais um pouquinho comigo. É nesse contexto que Paulo está falando acerca de Timóteo e de Apolo aqui. E aí nós vamos para o último bloco, dos versos 13 em diante, que Paulo vai dar então algumas orientações práticas de como devemos viver sendo abundantes na obra do Senhor. E aqui nós temos 5 imperativos bem rapidinhos aí, nos versos 13 em diante. Olha o primeiro imperativo, a primeira ordem que Paulo tem para nós. Como vivermos essa vida, né, sempre abundantes na obra do Senhor. Em primeiro lugar, fiquem alertas. Em outras palavras, sejam vigilantes. Permaneçam vivos, espiritualmente vivos. A impressão que se tem aqui em 1 Coríntios é que esses irmãos, uma hora ou outra, eram espiritualmente entorpecidos, por dizer assim. Eles criavam facções entre si, eles levavam seus próprios irmãos aos tribunais, eles toleravam pecado de imoralidade sexual, parecia que eles estavam dormindo espiritualmente. E Paulo está dizendo, olha, nós que estamos trabalhando na obra do Senhor, precisamos ficar sempre alerta. Fiquem alertas. Parece que ele está aqui replicando as palavras de Jesus. Quando Jesus está falando da sua vinda, Jesus mesmo vai dizer, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Como então nós, igreja, devemos trabalhar nessa obra? Fiquem alertas. A segundo imperativo que ele dá, permaneçam firmes na fé. Fé aqui não é o ato de crer, mas é o que se crê, o conteúdo que se crê. Paulo está dizendo, olha, sabe isso que eu acabei de falar para vocês, o evangelho que eu descrevi em 1 Coríntios 15, que eu falei para vocês que vocês deviam permanecer firmes, é assim que vocês devem continuar. Não espere por revelações novas, por sonhos, por teologias novas. Fiquem firmes naquilo que eu já falei para vocês. Fiquem firmes na fé. Lembra que a tentação dessa igreja, principalmente nos primeiros capítulos, era misturar a mensagem da cruz com a mensagem de sabedoria, a filosofia da época. E Paulo está falando, não, fiquem firmes na mensagem da fé. Fiquem firmes no evangelho. Nós sabemos que Satanás não pode tirar o dom da fé salvífica de nós, mas ele pode nos confundir. O principal ataque de Satanás não é na nossa conta bancária, não é na nossa saúde, mas é na nossa mente. E Paulo está dizendo, fiquem firmes quanto a isso. Outro imperativo que ele dá, mostrem coragem. Em outras palavras, sejam maduros, cresçam. Quantas vezes o apóstolo Paulo falou que esses irmãos eram crianças, que ele não pôde dar a eles alimento sólido? E Paulo está resumindo aqui mais uma vez seu ensino, falando, olha, cresçam um pouquinho, mostrem coragem. Ele diz, sejam fortes, capazes para trabalhar nessa obra. Parece que ele está repetindo aquele ensinamento de 1 Coríntios 9, de que estamos correndo para alcançar um prêmio, de que devemos ser disciplinados, esmurrar os nossos próprios corpos, para não sermos reprovados. E o último mandamento que ele dá, o último imperativo, é façam todas as coisas com amor. Façam todas as coisas com amor. Quando você ama o próximo, você não vai levar ele para o tribunal. Quando você ama o próximo, você não vai menosprezar ele na ceia, porque ele tem um nível inferior a você. Quando você ama o próximo, você não vai ferir a consciência alheia, porque você quer comer comida sacrificada aos ídolos. Paulo está dizendo, façam todas as coisas com amor. E como é que é, Paulo? Como se expressa aquele que ama?
E aí ele vai dizer, aquele que ama, em primeiro lugar, se entrega ao serviço dos santos. Olha o verso 15. Ele vai dar o exemplo de Estéfanas, que são as primícias da Caia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Façam tudo em amor, como Paulo? Como Estéfanas, que se consagrou, que tem se doado ao serviço dos santos. Isso é amar. Façam tudo em amor, como Paulo? Se sujeitando. Olha o verso 16. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Façam tudo em amor. Como? Trazendo refrigério. Olha o verso 18, vai falar que esses 3 irmãos trouxeram refrigério ao meu espírito e aos de vocês também. Enquanto a igreja em Corinto estava causando facções, esses irmãos que amavam estavam agora trazendo refrigério. Essa é a igreja local. A igreja local deve ser lugar de refrigério, não local de rivalidades. Paulo está dizendo, façam tudo em amor. Como? Manifestando esse amor em ações. Por isso que ele vai dizer no final do verso 20, saúdem uns aos outros com um beijo santo. O amor tem que ser manifestado no meio da vida da igreja. Aqui eu sei que tem um pouquinho de confusão, de que Paulo está falando, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Nós temos aqui uma maneira de interpretar a Bíblia um pouco influenciada aí pela nossa cultura atual, né? Nós ficamos chocados que irmãos poderiam estar saudando uns aos outros com um beijo santo. Culturalmente, na época do apóstolo Paulo e do Antigo Testamento principalmente, super comum. Aliás, a grande parte das referências de beijo entre uns aos outros na Bíblia não é entre homem e mulher, são entre pessoas do mesmo sexo. Porque isso era um afeto, era como você demonstrava carinho. Mas nós não deveríamos nos surpreender com essas palavras do apóstolo Paulo, nós deveríamos ficar surpresos com a falta de afeto que há hoje no meio da igreja cristã. Deveríamos ficar surpresos quando alguém entra pela porta e às vezes não recebe nem um aperto de mão, nem um abraço. Deveríamos ficar surpresos hoje em dia quando falamos uns aos outros que amamos, mas nem olhamos no rosto. Passamos pelo corredor uns pelos outros, nem perguntamos como estamos. Paulo está dizendo, façam tudo em amor, e esse amor deve se manifestar, inclusive tendo afeto entre vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Verso 21, ele vai dizer que ele mesmo está escrevendo do próprio punho, autoridade do apóstolo Paulo. E aí, verso 22, ele vai dizer, se alguém não ama o Senhor, então que seja amaldiçoado. E volta logo, Maranata, ó vem Senhor. Seria isso que Paulo está dizendo. E aqui a oração de Paulo é óbvia, né? A esses que não amam o Senhor, é porque são esses cristãos nominais, esses falsos cristãos. E eles serão amaldiçoados. E Paulo está dizendo, então volta logo, Senhor. Purifica a tua igreja. Tira esses cristãos nominais que têm causado muito, muito mal à sua igreja. Vem, Senhor. Esses que não amam o Senhor são falsos. Esses que não amam uns aos outros, que não fazem todas as coisas em amor, são falsos e serão condenados. Então volta, Senhor. Vem, Senhor. Maranata. E ele termina então com 2 palavrinhas-chave aí nos versos 23 e 24. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. E o meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Paulo abriu a carta falando que eles precisavam da graça do Senhor Jesus. E Paulo encerra a carta falando que eles precisam da graça do Senhor Jesus. Ele sabe que, apesar da imperfeição da igreja, se a igreja depender da graça do Senhor Jesus, ela será continuamente transformada e adornada para o último dia. Nós precisamos da graça do Senhor Jesus, do início ao fim. E Paulo vai dizer, mas vocês não só precisam disso. Vocês também agora precisam do amor entre vocês. Que o meu amor, diz o apóstolo Paulo, esteja com vocês. Gente, se coloque na pele do apóstolo Paulo como pastor dessa igreja. É assim que você encerraria a carta? Paulo está falando, façam tudo em amor, ele está dando o maior exemplo aqui para a gente. Uma igreja tão complicada.
Mas ele está falando, olha, o meu amor está aí com vocês. Eu era um homem tão imperfeito, diria o apóstolo Paulo. Eu perseguia a igreja de Cristo. Mas o amor do meu Salvador um dia cruzou com o meu caminho. Me fez um novo homem. E agora vocês que são imperfeitos, pecadores, também merecem desse amor do nosso Salvador. E aí Paulo vai dizer que o meu amor esteja aí com vocês. No final do dia, o que uma igreja complicada precisa é aprender a depender da graça do Senhor Jesus e a viver em amor uns com os outros. Que a igreja da Trindade possa ser como essa igreja de Corinto, dependendo da graça e amando verdadeiramente uns aos outros. Que as marcas da nossa igreja sejam graça e amor. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo por uma igreja complicada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, por inúmeras vezes nós nos vimos nessa carta de 1 Coríntios. Os problemas desses irmãos são os nossos. Nós nos olhamos no espelho diversos domingos enquanto a tua palavra era exposta perante os nossos olhos, ouvidos e consciências. Mas que bom saber que no final do dia temos graça do Senhor Jesus para sermos transformados. Que bom saber que há amor do nosso Salvador por nós. Que bom saber que a gente faz parte dessa comunidade encharcada e fundamentada no amor do nosso Salvador. De que temos irmãos que estão ao nosso lado, que nos amam verdadeiramente, que vão cuidar de nós, vão nos exortar quando necessário. Senhor, nós como Igreja da Trindade pedimos que a sua graça realmente seja uma marca aqui na nossa vida, na nossa igreja. Que possamos sempre ser dependentes e humildes perante o teu agir nas nossas vidas. Não estamos aqui por mérito próprio. Jamais, Senhor. Não estamos aqui porque somos perfeitos. Somos imperfeitos. Mas que bom saber que há graça do Senhor Jesus disponível para nós mais um dia. Ajuda-nos a amarmos uns aos outros e ajuda-nos a depender dessa graça. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo seja conosco, Igreja da Trindade, hoje e sempre. Amém e amém.